São 6h01 da manhã aqui em Goiânia, Goiás. Eu sou Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico, já aqui no gabinete da Câmara, o gabinete 44. Hoje é dia de uma denúncia gravíssima sobre a Comurg. Hoje, assunto em pauta, a saúde municipal, o que aconteceu nas últimas 24 horas com direito à enfermeira agredida em posto de saúde, o choro de uma professora, a crise da educação municipal, são alguns dos principais assuntos aqui em Goiânia. Agora, senhoras e senhores, goianienses, goianos e brasileiros, meus amigos, minha gente, meus únicos patrões, proponho começarmos esse dia com a sua reflexão sobre o que deve acontecer a partir de hoje com o Brasil, com o pedido oficial que será entregue na Câmara Federal hoje, de impeachment do presidente Michel Temer, feito pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, por maioria absoluta de todos os estados, exceto o Amapá. Michel Temer deve ter algum parente em Amapá, enfim, ou no Amapá. Somente o Amapá não concordou. Maioria absoluta, a OAB entrou com o pedido de impeachment. Eu gostaria de pedir aos senhores, às senhoras e aos jovens, se tem ou não tem razão, se tem ou não tem embasamento, o que falou ontem em rede nacional o presidente da OAB nacional, justificando os motivos pelos quais a OAB pede o impeachment do presidente Michel Temer depois desses 6 dias trágicos e históricos na política brasileira de forma negativa, com todos os envolvimentos, as gravações. Eu vou colocar aqui a declaração do presidente nacional da OAB, dada ontem ao Jornal Nacional da Rede Globo. Alexandre, vamos ver. E gostaria de Para a OAB, independentemente de uma eventual edição da gravação, a conversa de Temer com o dono da JBS indica que o presidente cometeu crime de responsabilidade. A OAB identificou crime de responsabilidade em 2 trechos da conversa entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista. No primeiro, Joesley diz que tinha a favor dele 2 juízes e um procurador. A OAB afirma que Michel Temer deveria ter informado as autoridades imediatamente. Em outro trecho, Joesley ajuda a Temer para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para a ordem, um favor pessoal, incompatível com o cargo de presidente. No fim de semana, representantes da OAB de 24 estados e do Distrito Federal votaram a favor do impeachment. Só o Amapá foi contra. Em 1992, o pedido da OAB, com apoio da Associação Brasileira de Imprensa, terminou no impeachment de Fernando Collor de Mello. A OAB também apresentou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff no ano passado. O presidente da Ordem considerou grave toda a conversa entre Temer e Joesley e chamou a atenção para a defesa feita por Temer, que nunca negou a conversa. Para a OAB, o ponto central não é se o áudio teve ou não teve uma ou outra edição. E eu não estou dizendo com isso que o áudio teve edição, ou que a gravação teve alguma edição, né? Mas nós não levamos em consideração especificamente o áudio. A ordem tem o áudio dentro do contexto, dentro do conjunto probatório que ali está. Mas a ordem tem, a OAB levou em consideração, o Conselho Pleno da OAB levou em consideração as manifestações do senhor presidente da República, que em momento algum nega o conteúdo da conversa, que em momento algum desqualifica o que foi dito na conversa, desqualifica sim o seu interlocutor.
mas não o que foi dito na conversa. E, portanto, esta colocação do presidente da República significa a confirmação da veracidade do que foi ali colocado. E reafirmou que não há condições para Temer permanecer no cargo. Porque se o presidente da República sabia que nós estávamos diante de uma pessoa, de que ele estava diante de um interlocutor que era um fanfarrão e um delinquente, primeiro o presidente não deveria nem ter recebido. Eu, se sei que alguém é um delinquente, eu não recebo aqui na OAB. Eu não vou receber alguém que sabidamente para mim é um delinquente, um fanfarrão, numa audiência na ordem, quiçá na minha casa, na minha residência, na garagem, no porão, ou seja onde for. O pedido de impeachment da OAB está sendo preparado e deve chegar à Câmara dos Deputados até quinta-feira. Será o 10º pedido de impeachment contra Michel Temer desde que foram divulgadas as gravações. A partir de agora depende do presidente da Câmara dar prosseguimento ou não, e não há prazo para isso, segundo o regimento. Em nota... Eu mostrei este vídeo e esta declaração do presidente nacional da OAB, goianienses, goianos e brasileiros, eu como cidadão empregado público Jorge Cajuru e como jornalista. Primeiro, nem conheço o presidente nacional da OAB, mas é impressionante a coincidência de sua opinião com a minha, dada na última sexta-feira, no período da tarde, quando eu entrei aqui no Gabinete 44 e em primeira mão exibi 8 vídeos liberados pelo Supremo Tribunal Federal da delação feita pelo empresário goiano Joesley Batista no último dia 10 de maio na Procuradoria-Geral da República. Quem não viu, basta abaixo aqui ver o dia da última sexta-feira em que eu repeti essas palavras. Ou seja, como um presidente da República recebe em sua residência oficial, às 10h40 da noite, alguém chamado por ele de delinquente, conhecido no meio político como lobista, conhecido como corrupto, ganhador de perdão fiscal da ordem de 1 bilhão e 300 milhões e mais. Este empresário, pagador de propinas e doações na ordem de 500 milhões, meio bilhão de reais nos últimos 5 anos. Pergunto a você do outro lado, nas minhas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 11 milhões de seguidores, acessos e alcances. Você acha que é normal um presidente da República, na altura do seu cargo, da sua importância, receber em sua residência oficial alguém que entrou inclusive sem avisar? E uma outra gravação de ontem mostra que o deputado Rodrigo, o mesmo que recebeu R$500 mil em propina e a colocou em uma mochila em notas de R$50, isto foi visto, foi mostrado, não há montagem nisto. Se discute a gravação do presidente Temer, se ela é fraudulenta ou não. Aguardemos a perícia. Só que há uma gravação em que o empresário recebe do deputado este, que o presidente Michel Temer falou que era de sua maior confiança, o deputado Rodrigo. Esse Rodrigo avisa o empresário Joesley a hora que o Temer o espera em sua casa e que pode ser segunda ou terça ou quarta. E o empresário Joesley ainda diz: quarta eu não posso, eu vou jantar, mas pode marcar para terça. E marcou. Há mais 2 detalhes que eu não entendo o motivo da ignorância da maior mídia ou da maior parte da mídia brasileira. Ignorância que eu falo, o fato de ignorar 2 fatos. 1. Quem é o principal homem de confiança da área econômica do presidente Michel Temer? O nome dele é Henrique Meirelles. Quem foi Henrique Meirelles antes de entrar no governo Temer? Ele foi, por anos,
o presidente do conselho da empresa JBS Friboi. Ele aqui estava em Goiás e em São Paulo, dirigindo o grupo, conseguindo os facilitados do BNDES, e de repente ele vira o principal homem da área econômica de Michel Temer. Que não tem discussão. Às vezes dá um pequeno pico de sinal, é ruim também, e não quero porque é dinheiro público seu. Então, não dá para não discutir o impeachment do presidente Michel Temer e nem de desprezar da conversa do empresário com o presidente. O mais grave foi o presidente ter recebido este empresário. E aí o segundo fato, ter conversado com o empresário sobre propina. Porque o assunto deles foi um só, propina, pagamentos de propinas, dinheiro. Fosse minimamente sério o presidente da República, ele pararia a conversa na hora. E aí vem o segundo fato para concluir. E gravíssimo. O presidente Michel Temer, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, declarou que ele esperava conversar com o empresário Joesley Batista sobre a Operação Carne Fraca. Presidente, aí é uma mentira descabida, deslavada e gravíssima. O caso da carne fraca, presidente, aconteceu 10 dias depois de sua conversa com o empresário, presidente. Por favor, não nos chame de palhaços, de idiotas, presidente. E como disse o presidente nacional da OAB, em nenhum momento o senhor nega a conversa, o conteúdo da conversa. São ou não são, para brasileiros, goianos e goianienses, motivos suficientes para um pedido de impeachment do presidente Michel Temer? Daqui a pouco eu volto aqui do gabinete 44 da Câmara com outro assunto nacional. Qual? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou ontem, no começo da noite, com o pedido de prisão do senador mineiro Aécio Neves. Para mim, eu disse ontem aqui às 6h45 da manhã, pode ver na transmissão ao vivo deste facebook.com/Cajuru Goiás e nas demais redes, eu disse o que ontem às 6h45 da manhã? Que o que precisava mais para prender o Aécio Neves? Não falta mais nada para prender o Aécio Neves. E o Procurador da República corretamente pediu a sua prisão, que vai agora a julgamento no Supremo Tribunal Federal. E é difícil, porque lá um dos ministros tem conversa gravada para beneficiar e atender um pedido feito por Aécio Neves a ele. Eu falo do ministro Gilmar Mendes. Felizmente, não tem só ele como ministro. Mas o Supremo Tribunal Federal vai decidir, talvez ainda hoje, pelo pedido de prisão de Aécio Neves, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Este assunto daqui a pouco, mais uma gravação importantíssima daqui a pouco, e depois a minha terceira participação entre 7 e 7h30 da manhã aqui da Câmara será exclusivamente para falar do dia de hoje aqui em Goiânia, da nossa situação e evidentemente dos nossos problemas, principalmente na saúde municipal, na educação municipal e também sobre a CPI dos 9 anos de gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia e o que ouvimos ontem do atual secretário de Finanças, Oséias Pacheco, que garante que a Prefeitura de Goiânia tem 160 milhões hoje em caixa e que garante que não existe déficit financeiro hoje na Prefeitura, ao contrário de antes na gestão Paulo Garcia. Agradecidíssimo, um ótimo e vitorioso dia de terça-feira, 23 de maio
de 2017. A todos e todas, agora 6 horas e 18 minutos da manhã, Cajuru, seu empregado público.